O impacto da Diretiva de Trânsito 018 sobre as asas flexíveis será visto de fato no Canadá. E no vídeo de hoje vamos ver o porquê. Vamos ver por que Imola foi excluída do campeonato a partir do próximo ano e por que pode voltar no futuro. O evento de início de ano das pinturas na O2 Arena foi cancelado. Vamos falar sobre Verstappen, Norris, Mercedes e Ferrari para o Grande Prêmio do Canadá. Sim, decidi voltar a fazer os vídeos desta maneira e no final do vídeo eu também explico o porquê. Obrigado pelas mensagens de apoio. Deixem um like, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo do canal. Mas agora vamos começar imediatamente. Quero começar com esta diretiva de trânsito 018 porque a Ferrari esperava mais em Barcelona e o que poderíamos ver no Canadá? Essencialmente, a Ferrari modificou a asa dianteira em Barcelona, enquanto outras equipes, especialmente a McLaren, já haviam modificado a asa dianteira em Imola, tendo um feedback antes de todos os outros, das modificações que eles veriam depois em Barcelona. E por isso eles foram mais rápidos. A McLaren foi mais rápida em Barcelona do que a Ferrari, porque já estava ciente da diretiva. Já tinha feito alguns testes na pista, enquanto em Maranello só foram feitos testes simulados. Na nova ala anterior, que depois estreou em Barcelona, e o verdadeiro efeito veremos no Canadá, porque o Canadá é uma pista de parar e ir. Há muitas frenagens, muita é a variação, portanto, do ângulo de incidência da asa dianteira que veremos na frenagem e na aceleração. Por isso, teremos um feedback real. Nesta diretiva, isso afetará não só a McLaren, mas também outras equipes, especialmente a Ferrari. Será possível extrair o máximo potencial, como Vasseur também afirmou. E a Ferrari teve dificuldades em Barcelona porque subvirava nas curvas lentas e sobrevirava nas curvas rápidas. Então, nas curvas lentas havia uma falta de rotação, enquanto nas curvas rápidas havia uma abundância de rotação. Era demais para lidar, até Lewis Hamilton concordou. As atualizações realmente funcionam? É a pergunta que temos desde Barcelona e que se tornará central no Canadá. Porque mesmo que os sinais sejam positivos, é agora que a SF25 deve mostrar consistência. Mas além dos números, há outro aspecto importante que deve ser destacado: a estratégia. Porque na Fórmula 1 nada acontece por acaso, as atualizações não são improvisadas, são planejadas, trabalhadas a médio e longo prazo, com objetivos claros e escolhas direcionadas. E é exatamente com esse conceito, a estratégia a longo prazo, que quero conectar a algo pessoal e talvez até útil para vocês. Este vídeo é de fato em colaboração com a Money Farm, um serviço de consultoria financeira criado em 2011 que tem um objetivo simples: tornar os investimentos acessíveis a todos. Mesmo para quem, como eu, não é um especialista no setor. Alguns meses atrás, decidi confiar uma parte das minhas economias à Money Farm, escolhendo uma gestão patrimonial com base nos meus objetivos e no meu perfil de risco. Tudo é digital, gerenciável por aplicativo e site. Acima de tudo, é um serviço que prioriza planejamento e transparência, assim como a Ferrari faz com suas atualizações. Monitoramento em tempo real, sem estresse sobre tributação ou escolhas improvisadas. Eles cuidam disso. Se vocês também estão pensando em estabelecer uma estratégia séria para o seu futuro financeiro, deixo aqui embaixo, na descrição, um link com o qual vocês podem começar a investir com comissões zeradas pelos primeiros 6 meses. Tudo isso se você abrir uma carteira de gestão patrimonial até o dia 4 de julho. Agradeço a Money Farm pelo patrocínio. Voltemos ao assunto. Mas existem 2 elementos para analisar. O primeiro é o tema das suspensões. Na verdade, a McLaren, antes da Ferrari, começou a usar o pull rod na frente, que é um esquema de suspensão que permite modificar a frente e direcionar melhor os fluxos para o fundo e, portanto, para os canais Venturi. Ao contrário, a Ferrari começou a usar o pull rod na frente apenas este ano, e era uma modificação que já havíamos dito aqui no canal, que deveriam fazer primeiro na Ferrari. Não este ano, porque este é o último ano regulamentar com esses carros de efeito solo. Em 2026 tudo mudará. Portanto, ter 3 anos de conhecimento deste sistema pull rod leva você a ter um benefício, não uma vantagem em relação à concorrência. E o segundo ponto é o tema do fundo. Na verdade, a Ferrari vai modificar o fundo na Áustria para ter mais carga aerodinâmica gerada pelos canais Venturi e, portanto, ter mais rotação do carro na curva, especialmente nas curvas rápidas. Abordaremos isso no segundo setor, na Áustria, mas agora também farei um balanço sobre o Canadá com vocês. Na verdade, a pista do Canadá é semelhante a Mônaco em alguns aspectos, porque é uma pista de alta downforce, onde é necessário ter muita carga, nas curvas lentas e de média velocidade.
No entanto, cuidado, há uma diferença substancial entre Mônaco e Canadá, pois no Canadá são alcançadas velocidades muito mais altas, especialmente no terceiro setor. E então, a incidência da asa também influenciará, mas não só, também o uso dos pneus. De fato, serão levados os pneus C4, C5, C6 com o C6, que também foi usado em Imola. E isso traz benefícios para alguns e poucos benefícios para outros. De fato, se quisermos, a Ferrari poderá aproveitar melhor o pneu C6, tendo mais velocidade, mais aderência no pneu, e portanto há esperanças de que a Ferrari possa replicar as performances de Mônaco. Portanto, ser a segunda força atrás da McLaren. E à frente da Red Bull, que tem mais dificuldades nas curvas lentas, e ficará à frente da Mercedes, que é mais rápida nas curvas. Mas consegue gerenciar menos a aderência excessiva e, portanto, acaba desgastando mais os pneus. Porém, isso será visto no Canadá. Quem largar na frente terá vantagem, mas no Canadá, diferente de Mônaco, é possível ultrapassar. Existem várias zonas de Rio Grande do Sul, portanto, cuidado que as equipes tentarão de tudo para começar na frente, mas na corrida será necessário tentar gerenciar a posição e começar na frente. Nem sempre traz o resultado para casa. E, portanto, cuidado também com a estratégia na qualificação ao aquecer os pneus, mas ter um ajuste equilibrado com a corrida e gerenciar os pneus da melhor forma possível na maior distância. E também deve-se considerar que o Canadá é um circuito de parar e ir, portanto, com muitas frenagens que são o ponto forte da Ferrari, mas há muitas acelerações onde a McLaren tem uma ótima tração este ano. Sobre as atualizações, a Ferrari não trará grandes novidades, mas haverá ajustes específicos para a pista. Portanto, uma asa traseira em forma de V, que é a mesma levada para a Arábia Saudita e Imola. Isso permite ter talvez um pouco mais de carga em algumas áreas do circuito, mas ao mesmo tempo não aumenta muito a resistência aerodinâmica. Portanto, ter um carro que mesmo nos alongamentos não perde em velocidade máxima. E isso poderia ser talvez o único ponto fraco da McLaren. Será necessário gerenciar o equilíbrio entre a frente e a traseira, como temperaturas, com os pneus C4, C5 e C6. Mas precisamos mudar de assunto e falar sobre o Grande Prêmio de Imola, porque chegou a triste notícia de que não houve acordo com a Fórmula 1 para continuar com o Grande Prêmio de Imola. Logo, o Grande Prêmio de Imola foi cancelado. Nos próximos anos, no entanto, há um fio de esperança para ver outro Grande Prêmio em Imola. Na verdade, o Grande Prêmio de Madrid está sendo realizado nesses anos e veremos quando poderá estrear na Fórmula 1. Disse que provavelmente deverá estrear em 2026, mas não há 100% de certeza, porque as obras ainda estão em andamento, então temos que ver quando serão concluídas. E uma vez concluídos, haverá o Grande Prêmio da Catalunha, que será em Montmeló, então Montmeló permanecerá no calendário da Fórmula 1 e o Grande Prêmio da Espanha será o Grande Prêmio de Madrid. Mas se as obras não forem concluídas a tempo para o Grande Prêmio de Madrid, bem, então é aqui que o Grande Prêmio de Imola poderia retornar ao calendário da Fórmula 1, e neste caso, no que diz respeito ao plano econômico. Para entrar na Fórmula 1 como pista fixa, são necessários 60 milhões por ano. Se você quiser entrar nos circuitos em rotação, como por exemplo Spa e Xangai, são necessários cerca de 42 milhões. Enquanto Imola, sendo um circuito histórico, pode-se chegar a um acordo com a Fórmula 1 e fazer um acordo de cerca de 32 milhões de euros por ano. Contudo, não é possível ir abaixo desses valores. E, portanto, a questão econômica é certamente fundamental nesta negociação entre o Grande Prêmio de Imola e a Fórmula 1, e veremos se talvez será renovado para os próximos anos, se haverá uma esperança para o futuro. Hoje parece que não. Vimos também o comunicado do prefeito de Imola, mas veremos se talvez o Grande Prêmio de Madrid falte e o Grande Prêmio de Imola possa retornar para uma ou duas edições. E devemos considerar as declarações de domingo, afirmando que Imola não sumiu do calendário e não sumirá permanentemente. Não é um adeus, mas um até logo, se quisermos. O tema econômico permanece como pilar. Ele também mencionou que realizar duas corridas no mesmo país é mais difícil. Os Estados Unidos são um caso à parte, sendo a Liberty Media americana. Mas para retornar são necessários fundos e uma clara estratégia política também para os próximos anos. E aqui a nomeação no próximo dia 9 de julho do presidente Lassi torna-se fundamental. Gostaria de saber também a opinião de vocês sobre este assunto na minha perspectiva. Quero ver Imola retornando ao calendário por ser um circuito histórico. Queremos ver cada vez menos circuitos como o Grande Prêmio de Madrid, ou seja, circuitos urbanos, e cada vez mais autódromos na Fórmula 1. Mesmo com esses carros que agora são muito grandes, mas que terão suas dimensões reduzidas no próximo ano, eles precisam de espaço para se desempenhar melhor e para ter corridas emocionantes.
Pensemos, por exemplo, em Austin, uma corrida na América, um circuito que nem é tão histórico, se quisermos, mas as corridas são sempre muito emocionantes. Porque, de qualquer forma, é um autódromo, não é um circuito de rua. É verdade, Imola é, de qualquer forma, um circuito muito estreito, deveria ser ampliado, no entanto. É um circuito que sempre traz grandes emoções e está repleto de entusiastas, que vão assistir a Fórmula 1 e são entusiastas que permanecem ao longo dos anos. E então não é que eles estão lá por uma temporada para uma corrida e depois desaparecem. Não, eles estão sempre lá e vão anualmente assistir a Fórmula 1, então ela deveria focar nos fãs históricos. Também precisamos falar sobre a notícia de que o evento na O2 Arena, onde as pinturas serão apresentadas. O evento de F1 que seria realizado em 2026 foi antecipado para 2025. Uma vez e acabou. Por quê? Provavelmente porque foi um pouco de um fracasso. Então não haverá o lançamento conjunto das pinturas, mas há o lançamento individual, como também vimos nos anos anteriores. Do meu ponto de vista, este evento foi um pouco de um fracasso este ano, porque vimos diferentes equipes tendo mais tempo, outras menos tempo para revelar a pintura. Algumas equipes vimos que havia o chefe da equipe falando, em outras equipes vimos menos pessoal da equipe envolvido e, portanto, houve muita confusão. E, obviamente, este evento foi planejado para o 5º aniversário da Fórmula 1, portanto, para uma ocasião anual muito importante. E enquanto no próximo ano essa ocasião não existirá mais, então a Fórmula 1 faz questão de especificar. Por esse motivo, mas na minha opinião também por uma questão de organização e também porque este evento fazia sentido se quisermos se apresentassem os carros oficiais da temporada. Sobre o Grande Prêmio do Canadá, há duas notícias importantes. A primeira é que o pneu C6 é essencial para a qualificação, pois oferece máxima aderência. Nos diferentes setores, talvez haja, digamos, sacrificar um setor em relação a outro, mas será necessário aproveitar ao máximo a volta para se posicionar na frente. E a Mercedes parece ter potencial para isso, mesmo que, na minha opinião, ela continue lá lutando com a Ferrari, enquanto a Red Bull, além de ser a mais penalizada no Canadá, e se quisermos também pelos cordões, pelas curvas lentas. Como eu disse antes, há também outro ponto desfavorável à Red Bull, ou seja, que Max Verstappen atualmente tem 11 pontos de penalidade na licença. O que isso significa? Que se ele receber mais um ponto de penalidade, bem, há a desqualificação de uma corrida. Nos próximos 6 meses, então, na verdade, nos próximos 12 meses, portanto, cuidado que pode haver a exclusão de Max em uma das próximas corridas se ele atingir o limite de 12 pontos. No entanto, serão deduzidos 2 pontos no Grande Prêmio da Áustria 2025 porque os primeiros 2 pontos na carteira ele recebeu no ano passado no Grande Prêmio da Áustria 2024 com a colisão com Norris. Esses 2 pontos expiram após 1 ano, sendo retirados no Grande Prêmio da Áustria 2025. Ele retornará a 9 pontos. Porém, antes da Áustria, temos essa corrida no Canadá, e Max atualmente tem 11 pontos após o último evento em Barcelona, e o confronto com Russell, que lhe rendeu um ponto de penalidade na licença. E então, cuidado, pois a Red Bull também se protege, concedendo a superlicença antecipadamente, pelo menos tendo solicitado ao novato. Talento Arvid Lindblad, esse talento da Red Bull. Ele provavelmente assumirá o comando da Red Bull se Verstappen for desqualificado. E as coincidências de tempo não são por acaso, caso contrário, poderia ser até mesmo o próprio Iwasa que assume o controle da Red Bull. Se Verstappen fosse desqualificado, a Red Bull e Helmut Marko orientaram Verstappen a ficar mais calmo no Canadá e evitar situações desagradáveis. E isso é um ponto a menos, é uma arma a menos que a Red Bull tem do seu lado, porque não pode contar com esse aspecto de agressividade de Verstappen, que até a última corrida era dado como certo. Corrijo que a federação aceitou o pedido da Red Bull sobre Lindblad e, portanto, foi concedida a superlicença ao piloto, mesmo que ele ainda não tenha 18 anos. Última coisa, quero falar sobre as declarações tanto de Rosberg sobre adiar, mas primeiro aquelas de Norris sobre Verstappen, porque Norris defendeu Verstappen. Mas aqui vocês precisam me fazer entender a linha de comunicação de Norris, se realmente faz sentido. Norris disse que Verstappen é duro, mas nunca é injusto. E ele está falando de um adversário na pista, deveria ser seu primeiro inimigo e ele o defende. Já Herbert e Rosberg afirmaram que Verstappen merecia a bandeira preta após o contato com Russell. Muitos concordaram, é um tópico de discussão, faz sentido. No entanto, para Norris não faz sentido ele fazer essas declarações, porque elas favorecem, privilegiam um de seus adversários no campeonato. Então, vocês entendem também, além da pista, Norris também não está se encontrando do ponto de vista das comunicações com a imprensa.
É óbvio que isso não diminui Verstappen, mas sim facilita para ele, se quisermos. Max está a um passo da proibição devido aos pontos na carteira, correndo risco de desqualificação. Isso vai dar a ele ainda mais confiança se quisermos, porque ele é tranquilizado por um adversário. Pista. Do ponto de vista da comunicação, isso não faz sentido. Apesar disso, Rosberg fez sua última declaração. Jarrah disse, se eu fosse ele, recusaria imediatamente. Uma proposta da Red Bull. Vimos como a Red Bull não consegue encontrar pilotos secundários que se saiam bem com o próprio carro. Vimos também o fracasso de Tsunoda com Lawson Pérez primeiro, também vimos Gasly, Albon, muitos pilotos que tentaram dirigir aquele segundo carro da Red Bull, mas não conseguem acertar porque é um carro muito sensível, muito calibrado para as necessidades de Max Verstappen. Por isso, Rosberg disse que para o futuro de Jarrah é melhor que ele recuse a oferta da Red Bull para permanecer na Racing Bulls e aguardar outras ofertas no futuro. Digam-me o que vocês também pensam sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, peço que deixem um like para apoiar os vídeos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Digam-me se gostam destes vídeos que voltaram ao canal desta forma ou se preferiam estruturados como os vídeos de antes. Digam-me a vossa opinião, que é fundamental para apoiar o canal. Se tiverem algum feedback para melhorar os vídeos, escrevam nos comentários. De Lastra é tudo, vejo vocês num próximo vídeo.